Mas agora a gente só deixa um pouquinho de lado a Supercopa do Brasil para falar, Dedê, do clássico São Paulo e Corinthians, Morumbi. Mais de 54 mil São Paulinos foram até o estádio e viram o São Paulo ser derrotado por 2-1. Brilhou a estrela do Adson no primeiro tempo, fez 2 gols e o tricolor até reagiu com o Luciano, mas não conseguiu reverter o resultado. Ai, Dedê, aquela marcha fúnebre, se prepare. O final do primeiro tempo mostrava um Morumbi lotado, vaiando o próprio time e clamando pela entrada de um até então titular absoluto. Era a inconformidade com os 2-0 no placar para o adversário. O Luciano vinha de 4 jogos consecutivos, assim como o Caleri ficou fora de um, o Nestor ficou fora de outro, o Mendes ficou fora de outro. Hoje nós fizemos essa rotação e porque nós queríamos testar 2 volantes de mais pegada no meio, Pablo saindo um pouco mais para o jogo, Mendes ficando mais como o primeiro na construção. E o Nestor um pouco mais adiantado para ter um pouco mais de força de marcação. 3 volantes para segurar o meio-campo do Corinthians, que sem Fausto Vera de novo, teve Rony como opção e Renato Augusto na criação. Quando teve liberdade, o camisa 8 encontrou Fagner na direita, que cruzou para Adson, o agora meio-campista marcar. Gol que precisou de 3 minutos para ser validado. Após a análise do VAR, enfim, a comemoração. Do Corinthiansaço! Quem me obriga a dar bola é o movimento do atacante, né? Então ele fez um movimento, pediu a bola e eu tive que entregar para ele, tive que dar a bola. O São Paulo tentou reagir com Wellington Rato nesse chutaço de fora da área. Mas quem chegou ao gol novamente foi o Timão. Roger Guedes recebeu um lançamento de Yuri Alberto pelo lado esquerdo e acreditou na jogada. Passou por Arboleda e Alan Franco até tocar na medida com o GPS para Adson. O garoto apareceu entre Rafael e Wellington para empurrar para o fundo da rede. 2-0 ainda na primeira etapa. Foi um jogo muito especial, né? Um clássico, nunca tinha feito 2 gols assim. Só tenho a agradecer ao Fernando a confiança que ele tem me passado. Ainda dava tempo de Cássio trabalhar, primeiro no chute de Caleri. Depois pegando essa cabeçada embaixo. Intervalo e o som do estádio foi esse. Rogério Ceni então sacou Orejuela para colocar o atacante Caio Paulista, fazendo sua estreia improvisado na lateral direita. Com Rafinha, Igor Vinícius e Moreira machucados, o colombiano preencheu a última vaga de estrangeiros no time, deixando o Galopo, por exemplo, de fora. Talvez um erro nosso até de planejamento, né? Ter esses jogadores e não poder utilizá-los. Para utilizar o Galopo, eu tenho que tirar um desses jogadores. E eu não tenho nenhum lateral direito. E ele não joga de lateral direito, o Galopo. Então... Pablo Maia também saiu para a entrada de Luciano, atendendo aos apelos da torcida. E ela estava certa. O camisa 10 buscou o jogo e deu outra dinâmica para a equipe. Mas quem levou mais perigo foi Mendes, nesse chute maravilhoso de fora da área, que explodiu no travessão. Do outro lado, Fernando Lázaro tentava segurar a vitória e chamou Romero, que mais defendeu do que atacou. Depois Giuliano e até Bruno Mendes para reforçar o meio. Soubemos nos defender, estar compacto, jogar o jogo que se desenhou. O jogo também marcou a reestreia do ídolo Paulinho, de volta após 8 meses longe dos gramados, com uma lesão grave no joelho. Nesse período, até a aposentadoria passou pela cabeça. As primeiras 2 semanas é bem difícil, né? Principalmente quando você tem uma lesão como essa, que você sabe que vai levar 8, 9 meses. É o pensamento de parar de jogar futebol. Mas aí depois de 1 mês você acalma, tranquiliza a cabeça e você retorna com a cabeça mais fria e tranquila. Voltando ao jogo, a pressão tricolor deu resultado aos 32 minutos, quando Luciano recebeu de Wellington e chutou forte no cantinho para vencer Cássio. Explosão no Morumbi. O toque de bola do Wellington perfeito para ele da esquerda dentro da grande área. Ele dominou livre. E não é que o mesmo Luciano teve a bola do jogo no último lance, um chute no outro canto, só que desta vez
centímetros fora do gol. Até o Cássio chegou em mim e falou que quando ele viu a bola passando por baixo das pernas do Balbuena, se eu não me engano ali, ele falou que viu o gol, eu também. A primeira vitória num clássico na temporada foi também a primeira de Fernando Lázaro como técnico contra um arquirrival. O Timão ainda quebrou o tabu de 6 anos sem vencer o São Paulo aqui no Morumbi. Um feito importante para quem está começando um trabalho. Muito feliz com o resultado, muito feliz com que o time conseguiu trazer para um jogo com todo esse contexto e sabendo jogar esse tipo de cenário que é difícil. E o Dedê não vai escapar, vai ter que comentar essa vitória do Corinthians na sequência. O Corinthians fez um jogo sem bola muito interessante, precisava, né, quebrar esse tabu de tantos anos sem vencer no Morumbi. O segundo tempo de São Paulo eu gostei. O primeiro tempo também não achei que o São Paulo jogou mal, mas aí você foi cirúrgica, como foi o Corinthians, né? O Corinthians aproveitou as oportunidades, o que o São Paulo não conseguiu fazer. O São Paulo conseguiu construir algumas oportunidades, conseguiu finalizar, mas aí falta um pouquinho mais de frieza na finalização. No segundo tempo a gente viu o São Paulo com mais volume do jogo. Agora o Alan Franco, quando dá aquele bote errado no Roger Guedes, aí o Adson acaba fazendo o gol sendo protagonista. Eu acho que tem alguns detalhes do jogo, num jogo como esse, que é um jogo grande, que é um clássico, e quando a gente fala que esse tipo de jogo é decidido no detalhe. São essas situações que mostram pra gente que é definido no detalhe. O Alan Franco acompanha a jogada com o Roger Guedes, não ia acontecer nada no lance. Ele vai lá e dá o bote desnecessário. O Roger Guedes inteligente, consegue o espaço e o cruzamento. Acho que faltou um pouquinho mais de tranquilidade para o Nestor. Eu falei aqui no começo do programa, termina um ano jogando mal, começa um ano jogando mal. É começo de temporada? É. Mas, poxa, é um jogador que já está há muito tempo no São Paulo e o Rogério confia nele, que é o titular absoluto da posição. E o Luciano, mais uma vez, protagonista. Gostei eu não tinha visto ainda, até porque eu estava de férias, não tinha visto a atuação do Pedrinho. Ele entrou no segundo tempo e ele realmente é esse jogador faísca, né? Que ele gosta do mano a mano. Eu acho que vai ser um jogador importante aí ao longo da temporada para o São Paulo. Pedrinho fez o primeiro gol com a camisa do São Paulo diante da Portuguesa, né? Uma goleada do tricolor. Só que é o seguinte, acho que a gente tem que começar lá pelo primeiro gol. Porque a jogada linda, o passe lindo do Renato Augusto, que encontra o Fagner e que por sua vez encontra o Adson, que também não é um titular absoluto e de repente faz um clássico e acaba aproveitando 2 chances. O Corinthians, na primeira finalização no jogo, já faz o gol. Isso traz tranquilidade, dá uma segurança. Está jogando com toda a torcida adversária, num lugar onde você não tem um bom retrospecto recente e de repente abre o placar. Aí faz o segundo gol e o São Paulo pressionado. O Rogério é obrigado a colocar o Luciano como atacante, porque ele parece demonstrar que quer o Luciano mais como um 10, como um condutor de jogadas. Mas eu só te pergunto o seguinte, um jogador decisivo, que é ex-corintiano como o Luciano, não deveria ter sido titular? Desde já há algum tempo eu tenho falado do condicionamento do Luciano. Fisicamente ele sofre um pouco, porque é um jogo muito intenso esse jogo que o Rogério Ceni quer. E aí eu acho que o Luciano sofre um pouquinho por causa dessa intensidade. Se eu pudesse escolher, eu preferia o Luciano um pouquinho mais perto do gol, mais perto do Caleri. Que ele tem qualidade para ser o 10 do São Paulo, para jogar como um armador, ele tem. Mas não sei se é a posição que ele se sente confortável. Eu acho que ele se sente confortável mais perto do gol, mais dentro da área, mais finalizador como ele é. Desses atacantes que o São Paulo tem, para mim é o melhor finalizador. Dos atacantes que o São Paulo tem. O Caleri é um bom jogador? É brigador? Mas precisa ter um Luciano ali próximo dele. Olha que engraçado, o São Paulo contratou tantos estrangeiros que não consegue colocar todo mundo na súmula para jogar uma partida. Então ele tem que optar por algum que não vai participar do jogo. Nesse caso, foi o Galopo, que é o artilheiro do São Paulo no Campeonato Paulista, que jogou na função do Caleri, improvisado como centroavante, e fez gols, não é, em partida anterior. E agora ele nem no banco estava. Então eu pergunto para você também, o que será que o Rogério quis fazer com isso? Qual foi a justificativa? E ele mesmo vai responder. Bora. É claro que é triste você deixar Neves e Galopo fora, se numa totalidade de 23 atletas, eles poderiam estar dentro sem dúvida nenhuma, poderiam estar dentro dos 23. Talvez um erro nosso até de planejamento, né? Ter esses jogadores e não poder utilizá-los. Para utilizar o Galopo, eu tenho que tirar um desses jogadores. E eu não tenho nenhum lateral direito, e ele não joga de lateral direito, o Galopo. E serão, acredito eu, anos difíceis para o São Paulo.
Ai, Rogério, será? Calma, vai começar de temporada, não é? São Paulo é líder do grupo, mas não é legal perder um clássico, ainda mais no Morumbi. A torcida fazendo um papel lindo, não é? 54 mil pessoas no Morumbi. Bonito. Agora, isso é bonito demais. Bonito. Já começou o campeonato com um público enorme de 45 mil pessoas para um 0-0 contra o Ituano. Agora, voltando para o jogo, o Orejuela, o que acontece? Nem o Rafinha, nem o Igor Vinícius e nem o Moreira estão disponíveis, todos fora. Então ele tem que usar o Orejuela. Ou ele tem que improvisar como ele fez na estreia do Caio Paulista, que é jogador que às vezes atua na lateral esquerda, mas ontem atuou como lateral direito improvisado quando entrou no jogo e jogou até melhor que o Orejuela. Porque se entra no segundo tempo, o time está mais retraído, no caso do Corinthians, tem um pouquinho mais de liberdade pelos lados do campo. O Caio, eu gostei dessa contratação, acho que é um jogador também que vai poder ajudar bastante o São Paulo, mas na posição de origem, ou ali como um lateral esquerdo, auxiliando ali o Wellington, que é o titular da posição, um pouquinho mais avançado também pelo lado esquerdo. Ontem ele acabou sendo improvisado, mas por causa desse sistema tático do Corinthians no segundo tempo de recuar um pouquinho mais, ele teve um pouquinho mais de liberdade. Agora, o Rogério Ceni também na coletiva falou sobre a força mental que o Orejuela tem que ter, porque o Orejuela ontem acabou sendo vaiado no campo. Tecnicamente, eu até acho que ele é um bom jogador, mas eu acho que ele está, psicologicamente, eu acho que ele não está conectado com o time. Foi engolido pelo Roger Guedes, também ele que ganhou todas, né? Não teve jeito. Agora, o Galopo, se estava tão bem, se estava fazendo gols mesmo improvisados, jogando bem, às vezes num clássico você tem que ter força máxima. Acho que ele até admitiu que faltou talvez um planejamento da comissão técnica e é bom repensar isso para os próximos jogos. Isso até por causa da confiança, né? O Galopo foi questionado na temporada passada. Então ele começa a temporada bem, jogando, tendo espaço, fazendo o gol. E aí fica ali o erro no planejamento, principalmente para esse clássico. Já no debate a gente vai estender esse assunto, vitória do Timão, importante para o Fernando Lázaro, para o Paulistão e também ganhar dentro... Brasil!